Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos a aula da NCC Valência. É também uma das aulas que nós já tínhamos feito em direto no Facebook e agora trago-vos gravada aqui no YouTube. É uma NCC super espaçosa, bem grande, ela por dentro é bem compacta, bem espaçosa, desta forma, e vou-vos ensinar a colocar também logo os bolsinhos, se quiserem, devido a ser bem grande, dá para também aproveitarmos e colocar peças mais pequeninas aqui na NCC por dentro. E tem um destaque super diferente, que eu acho nesta NCC que eu sempre gostei muito, é esta frente, que tem estes padrões diferentes, ou seja, faz esta divisória e depois ainda tem este bolsinho bem espaçoso, bem grande, também para pôr em itens. Temos vários padrões no nosso site, no entanto, também se gostarem de outros padrões, também podemos adaptar aqui à nossa necessaire. Espero que gostem e vamos então para os materiais. Vamos começar pelos materiais. Desta vez eu trago assim com um gatinho super fofinho que com certeza muitos de vocês já conhecem. Como eu disse no início, dá para alterar os padrões ao vosso gosto. Desta vez eu estou a usar o exterior, o dole, e o forro em tela impermeável ou bagum estampado. No entanto, também podem utilizar a napa, o nylon, tecido de algodão ou até mesmo a bombazine. Nesta peça, na parte exterior, como eu vos disse, no molde já vem em 3 partes, estão a ver? Nestas 3 partes vamos precisar de estruturar com TNT, vai ficar um pouco ao vosso critério. Se quiserem um 100 já vai ficar bom, se quiserem um 150 vai ficar ainda mais rígido, está bem? E vamos precisar de forro. Quem comprar os painéis connosco, o exterior já sabem vem com o molde, o forro também vem com o molde, todos estes retângulos que eu vou falar. No entanto, eu também vou dar as medidas para quem comprar só o exterior e não comprar o forro, terem as medidas para poderem fazer a peça. Então, para esta parte, como veem o forro, eu vou dar a medida bastante maior, ele vem assim bem grandinho, está bem? E para a parte então lateral da nossa frente, vocês vão precisar de 32 cm por 16, está bem? De forro, 32 por 16 para esta parte aqui da nossa lateral da frente. Depois, nestes dois, vamos precisar só de um forro, porque nós vamos, entretanto, uni-los e vamos só precisar de um forro para aqui, também como veem, bastante maiorzinho do que a medida exata, mas vou-vos dar a medida a mesma, que vai ser 32 por 34, está bem? De forro para estas duas partes. Isto então é a nossa parte da frente que vamos precisar, mais o fecho, mas entretanto eu já vos dou a medida. Do fecho para aqui para a parte da nossa frente do bolso, eu cortei 31 cm, fecho malha 5 com um cursor. No entanto, depois vamos apará-lo porque ainda vamos pôr uma presilha na parte de cima para quem quiser colocar, que também já vem no molde. Esta é a parte da frente que nós precisamos. Na parte de trás vamos precisar do molde inteiro, não é? Porque a parte de trás não tem nenhum corte, também estruturado com TNT, dole na parte da frente no meu caso, e depois no forro tela impermeável. A tela impermeável vamos precisar de 3 vezes, porque vai ser 2 para a frente e 1 para trás, mas depois eu vou explicar no passo a passo. Nesta medida, os 3 retângulos que vão precisar exatamente iguais, vai ter 36 por 28. Como eu disse, quem comprar o forro connosco, o painel, já vem estes retângulos todos. Quem não comprar o forro, já sabe, vai precisar 3 vezes esta medida que eu falei. Vamos precisar de fecho, malha 5 para a parte de cima, que é também malha 5, não é? Que vai ser este roxo com dourado. E eu cortei na medida de 39 cm, sempre maior, como sabem eu corto sempre, e também um cursor dourado. Por fim, vamos precisar do bolso interno, isto aqui é aquele bolso que eu vos mostrei no início, isto só se quiserem utilizar,
Quem comprar o forro connosco já vem também estes 2 painéis, que é para fazer esse forro na parte de dentro. Então vão precisar 2 vezes de 36 por 20 centímetros, ou seja, 2 vezes 36 por 20 de forro, e não precisa de qualquer estrutura. Vamos precisar de uma alça, se vocês quiserem podem usar uma alça comum. Eu vou usar a alça que vem própria do painel exterior. Para quem usar a alça comum, tem que cortar 30 centímetros, está bem? E num painel que comprei connosco já vem tudo certinho, que é só cortar. E por fim vamos precisar de viés para fazer o acabamento interno. Vou usar um viés gorgurão, podem usar o viés da própria tela, um viés comum ou até mesmo um viés Bonion. Vamos então agora para o passo a passo. Então, vamos começar pela nossa alcinha. Esta aqui é uma alça bem fininha, ou seja, como eu vos disse, era 30 por 3 centímetros que ela tem aqui de largura. E o que é que nós vamos fazer? Quando vocês estiverem a cortar o molde, não deixem a parte do risco preto, porque vai ficar depois visível uma das partes. E o que é que vou fazer? Eu até pus uma fita dupla face para ser um pouco mais fácil a dobra. Se quiserem pôr 2 até poderia ser a seguir, mas eu acho que uma vai chegar. E o que é que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos dobrar em 3, ou seja, vocês não podem ir até ao meio, vão pôr um bocadinho mais, desta forma assim, estão a ver? E depois a outra parte une assim. Aqui pelo vídeo, como estou a fazer ao contrário, não se vê tão bem, mas a ideia é ficar desta forma assim, toda reta. Deixem-me só colar a primeira parte para vocês entenderem, que vai ser mais fácil. Vocês fazem uma dobra um bocadinho a mais que o meio, vou fazer só aqui um bocadinho, e a outra a seguir. Estão bem? Desta forma assim, com cuidado, depois vocês fazem para vocês, mas o intuito é fazer isto. Estão a ver? Dobrei uma parte, onde tem a fita dupla face, que já fica colado, não dificulta. Se quiserem, põem fita deste lado também e dobram, que assim quando colar, colam logo no sítio certo, tá bem? E depois vamos sim fazer uma costura, basta uma porque ela fica mais fininha, aqui a todo o comprimento, ou seja, se quiser podem costurar deste lado aqui, de forma a, quando estão a costurar, prendam também esta dobra, tá bem? Assim, desta forma, e fazem a costura a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim, tá bem? Então fica a nossa alcinha costurada, de uma forma simples e básica, fazemos assim uma alça mais fininha. Vamos então reservar um bocadinho e vamos pegar então agora nas partes da nossa frente da necessaire. Vou começar aqui pela parte do gatinho com a parte de cima, ok? Ou seja, no gato, só para vocês se orientar, o gato aqui de lado está mais estreito, aqui é mais largo, quer dizer que a minha parte de cima é mais estreita na parte que é mais larga em baixo e aqui é mais largo e na parte de baixo mais fino, está bem? Desta forma assim. E o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar direito com direito, ok? Da forma como eu estou a mostrar, e vamos fazer aqui uma costura pé de máquina, ou seja, meio centímetro à margem de calcador. Só aqui na parte de cima, tá bem? Onde eu fiz a dobra. Agora vamos tombar para cima, não é? Desta forma o nosso gatinho, e agora das duas uma, ou puxam a costura para baixo e fazem a costura em baixo, ou tombam para cima e fazem a costura em cima. Neste caso eu vou fazer a costura em cima porque como eu tenho o gatinho em baixo, acho que fica melhor na parte de cima, ou seja, eu pus a tombar a costura para cima. E agora vou fazer uma costurinha aqui por cima, à beirinha, só para assentar estas duas costuras, está bem? Fica então assim, desta forma, e como podem ver fica logo lisinho aqui o nosso material.
e fica assim super, super giro. Agora vamos pôr o nosso fecho. Eu vou fazer aqui um detalhe na parte de cima, quem quiser coloca, quem não quiser põe logo assim direto sem o detalhe, é como preferirem. Ele vem aqui no molde já estes 2 quadradinhos para isso, e o que eu vou fazer, com o fecho virado para cima, a cremalheira, vou tombar um dos quadrados direito com direito, tá bem? Desta forma, assim, e o outro por baixo, fazer assim uma sanduíche. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma costura pé de máquina aqui na parte de cima, tá bem? Entenderam como é que se faz? Então vamos lá fazer a costura. Vamos tombar para cima, e eu, para ser uma forma mais fácil para mim, para não deixar assim aberto, depois pode fugir a costura, eu gosto de dobrar assim e fazer uma costurinha à beirinha, só para assentar aqui este quadradinho de forma a que ele não saia do lugar. Só aqui uma costurinha à beirinha. Fica então assim, desta forma. Agora vamos colocar o nosso fecho aqui no nosso exterior. Temos esta parte e temos esta. Ainda não coloco o cursor, porque como não vamos fechar em baixo, eu depois no final coloco o cursor, tá bem? E então pegam numa das partes ou um ao outro, é indiferente. Eu vou pegar neste aqui, estão a ver, nesta parte aqui, está aqui a caixinha de leite, e então é nesta parte aqui que vamos encaixar o nosso fecho direito com direito. Aqui vocês veem se quer que vá da ponta e fica a ver-se mais tecido, ou então se querem pôr mais ou menos a meio e fica só a saber um bocadinho do nosso sintético, vai ficar um pouco ao vosso critério, tá bem? Só têm que pôr aqui direito o nosso fecho. Tenham só atenção que sabem que este quadrado está um bocadinho maior, têm que dar esta margem aqui, tá bem? E agora eu vou fazer então uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento do meu fecho, fazendo retrocesso no início e no fim. Fica então assim, desta forma, veem, só deixei assim um bocadinho de nada a mais o tecido, de resto eu aproveitei o resto porque eu acho que fica super giro este acabamento. E agora a parte pertencente ao forro do retângulo, deste retângulo que eu vos tinha dado do início, vão juntar direito com direito, ou seja, pela parte do nosso fecho. Eu vou virar para a parte da frente para vocês verem, para que o vosso material encaixe perfeitamente, está bem, no forro. Vamos alinhar aqui na parte lateral e vamos fazer então agora uma costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim, tá bem? Eu vou virar o exterior para a frente, que eu acho que vai ser mais fácil para nós visualizarmos, e vamos fazer então agora vamos tombar para a frente, ou seja, o nosso fecho fica deste lado, o forro e o exterior ficam deste. Vamos esticar bem, atenção a esticar bem também a parte do forro, e vamos fazer então aqui 2 costuras. Vou fazer uma costura primeiro aqui à beirinha, esta costura para assentar então ao pé do nosso fecho para o forro não vir para o lado do cursor, e depois aproveito e faço outra costura aqui à beirinha, está bem, em toda a volta, sem costurar o fecho, para prender o exterior ao forro, e depois sim corto o excesso de forro que ficou a mais. Ficar então assim, desta forma, já cortei o excesso de forro e já o costurei. Agora vamos pôr esta parte do fecho, do espelho. O que é que vai acontecer agora? Eu, como já tenho preso o fecho aqui em cima, eu não vou poder depois destacar o fecho, e se ficar um bocadinho torto, alterar
mudar o nosso fecho, porque ele já está aqui preso e não vamos podê-lo soltar. Então convém que o nosso espelho aqui deste lateral fique bem certinho aqui em baixo e em cima, não é? Então para isso, o que é que eu fiz? Vou pegar numa régua e numa caneta, alinham certinho aqui em baixo, estão a ver? O nosso espelho aqui em baixo, ele é super reto. Eu vou acompanhar com a régua e com uma caneta, eu vou marcar do outro lado do fecho, faço uma marcação para eu saber onde é que fica a minha parte de baixo, onde posso encaixar. Como ele está na diagonal, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade de acertar a nossa peça. Então, uma forma muito simples e super rápida de se fazer é só porem direitinho aqui a régua, marcam do outro lado do fecho uma pintinha só para saber onde vão começar a pôr o espelho do outro lado. E então vamos fazer assim, ou seja, eu tenho aqui o meu espelho do gato, não é? Vou juntar direito com direito, mas como ele está na diagonal, eu vou ter que pôr na diagonal, o que nos dificulta um bocadinho perceber onde começar a nossa costura. Então eu tenho aqui a marcação, vou pôr da marcação para cima o nosso espelho da parte exterior, ou seja, eu agora vou fazer uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. A única coisa que tem que ter atenção é que ele fique na marcação que nós fizemos aqui em baixo para ele ficar certinho. Feita então a costura, ao virarmos, depois conseguimos ver que ele ficou assim certinho, está bem? Mas agora continuamos com ele virado para a frente, viramos para o lado do nosso forro e vamos pôr a parte que falta da nossa tela, que é esta, ou seja, a mesma coisa. Vamos juntar forro com o forro, alinhamos aqui na zona do nosso fecho e vamos fazer a costura pé de máquina. Como estão a ver, aqui vai estar a ver um bocadinho do meu exterior, por isso não pode ficar assim, porque quando virar ele vai ficar mal, por isso ele fica ao comprido. Estão a ver a diferença? Assim, quando eu estou a pôr o meu forro, não se vê nada do meu exterior, quer dizer que ele está todo tapado. Ou seja, se virarmos outra vez para a nossa parte da frente, nós encaixamos o nosso forro de forma a que o nosso exterior fique todo tapado na parte do forro. Tenham atenção só a essa parte, está bem? E agora a mesma coisa, vamos fazer aqui uma costura a todo o comprimento, com a costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim. Vamos puxar para o lado direito, tanto o nosso forro como o nosso exterior, esticam-no bem. Bem, que agora quando nós pomos para o lado direito, ele está todo tapado com o forro. E agora vamos fazer a mesma coisa, uma costura aqui à beirinha, nesta parte para assentar a costura do fecho, né? Esticam bem o forro para ele ficar bem lisinho e depois aproveito, vou fazer aqui uma costura à beirinha toda à volta, sem costurar o fecho, está bem? Para prendermos o exterior ao forro e depois sim cortamos o excesso de forro que ficou a mais. Antes de cortar o excesso de forro, que entretanto eu já costurei a toda a volta à beirinha, eu vou aproveitar, vou já colocar o cursor, ou seja, corto a cremalheira só de um lado e não corto o tecido, que assim quando eu for cortar o excesso de forro já corto também o excesso de fecho. E vamos colocar o nosso cursor, já sabem, parte arredondada para a parte do nosso fecho. Primeiro encaixamos na parte que não cortamos a cremalheira, quando estivermos próximos encaixamos o outro lado
e puxamos. Confirmem se está direitinho, porque senão, aqui fez um bocadinho de barriga, porque senão tenho que voltar a tirá-lo, está bem? Por causa que já está preso aqui em cima o nosso fecho. E puxam mais ou menos até meio a nossa peça. E agora sim vou cortar o excesso de forro e aproveito a par aqui já a parte de cima, a parte do fecho, e fica já certinho. E pronto, a nossa parte da frente já está prontinha. Digam lá que não fica assim super fofo. E como veem, é fácil, tem aqui alguns cortes, nós temos só de ter atenção. De resto, fica perfeito. Tem que ter atenção só quando estão a costurar com a margem de meio centímetro, mesmo que vocês usem a máquina doméstica, tá bem? Tenham só essa atenção. Porquê? Porque para dar a medida certa ao espelho de trás, tem que fazer as medidas como eu disse. Caso imaginem, a vossa costura ficou aqui um bocadinho mais apertada, ou haja aqui um pequeno, que haja uma alteração de milímetros, também não é grave. Ou seja, vocês pegam no vosso, a vossa parte de trás. No meu caso ficou perfeito, ficou a medida exatamente igual, mas imaginemos, ficou aqui um bocadinho maior, ficou um bocadinho menor. Também é simples, vocês pegam no molde e aparam, o que tiver um pouquinho maior, aparam. Ou seja, vai ficar o espelho da frente igual ao espelho de trás, está bem? Que isso é que é o mais importante para a nossa peça ficar certinha, tá bem? Porque mesmo fique ligeiramente mais apertado aqui, por exemplo, vocês aparam de lado, ou aparam em cima, ou aparam em baixo, como vocês acharem melhor. E assim ficou a nosso espelhinho super giro. Vamos reservar agora um bocadinho e vamos fazer a parte dos bolsos internos, ou seja, os dois retângulos que eu falei, dos 36 por 20, vamos agora juntar direito com direito, tá bem? Os nossos forros. No meu caso, como o padrão é todo igual, vocês vão pegar na parte de cima, neste caso, se tiver algum desenho, uns corações ou alguma coisa que tenha uma forma, é sempre na parte de cima, tá bem? E vamos fazer uma costura pé de máquina aqui a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Vão virar para o lado direito, esticam bem a parte de trás com a parte da frente, de forma que a costura aqui fique certinha, tá bem? Vou assentando, se quiserem até podem pôr umas molas, se for mais fácil para assentar, também não há problema nenhum. Vão pondo assim umas molinhas só para ele assentar aqui um pouquinho a costura, tá bem? Desta forma assim, e vão fazer uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento, fazemos o nosso acabamento na parte de cima, e depois vou fazer uma costura também aqui em baixo. Eu gosto de fazer esta costura para depois ele não sair do lugar. Eu faço uma costura à beirinha para prender tanto a parte de cima como a parte de baixo. Assim fica então o nosso bolso com o acabamento aqui em cima bonito e em baixo já também costurado. Agora vão pegar num dos retângulos dos três que faltam agora costurar, que são os nossos espelhos. Vamos juntar a parte de cima, é o direito, não é? Onde está a costura perfeita. Vamos juntar aqui o nosso bolso e agora podem fazer duas formas. Ou fazem aqui logo uma costura à beirinha e fica um bolso bem largo, ou então fazem como eu, que eu acho que o bolso está extremamente comprido, porque é uma necessaire bem comprida. Vão dobrar ao meio, ok? Bem certinho aqui a dobra, tá bem? E vou vincar. Vou dar aqui só um jeitinho para vincar, para não usar caneta, porque se quisessem podiam passar aqui uma caneta que apaga com o ferro e depois eliminam a tinta, ou então para não termos esse trabalho, fazem aqui a marcação que se vê bem a dobra, estão a ver? E vou juntar agora direito com direito, ou seja, de forma a que a nossa parte de cima fica para cima, bem certinho, e vou fazer aqui uma costura aqui no meu vinco, tá bem? Para eu fazer aqui a dobra do bolso.
E o que é que vai acontecer? Vou fazer um retrocesso maior, ou seja, aqui um reforço, porque como nós pomos as nossas mãos aqui, tem que ter um reforço maior para a linha não se descoser, está bem? E depois faço a costura aqui no vinco e faço retrocesso no final. Depois vou fazer aqui a costura a toda a volta, até o outro lado do bolso também uma costura à beirinha, só para prendermos o nosso bolso ao nosso espelho. Reservei um bocadinho o bolso de trás, porque antes de agora continuarmos essa parte, vou aproveitar, peguei no meu espelho da frente, peguei noutro dos retângulos que eu disse que são 3, que usámos já um para o bolso de trás com o espelho, e agora peguei no outro retângulo que são os 3 iguais e vamos juntar aqui ao nosso espelho da frente. Porquê? Porque agora temos aqui o fecho, e quando nós abrimos o fecho temos que ver o forro por dentro do nosso bolso, ou seja, deste lado do fecho já tem um forro, falta deste lado aqui. Então vamos juntar direito com direito, forro com forro, alinhamos. Como sabem, ele é maior, por isso não há problema. Vamos fazer a costura à beirinha aqui a toda a volta, incluindo aqui nas caixinhas de leite, uma costura à beirinha, e depois cortamos o excesso de forro, está bem? Não se esqueçam de fazer sempre retrocesso no início e no fim. Já coloquei então o meu forro, já cortei o excesso, porque assim quando abrir agora aqui o bolsinho eu já consigo ver forro tanto deste lado como da parte de baixo. Agora eu fiz uma marcação daqui da parte de cima para baixo de 5 centímetros, ok? Aproximadamente aqui 5 centímetros, e é onde eu vou encaixar agora esta alcinha que nós tínhamos preparado. Eu vou juntá-la desta forma assim e vou na minha marcação dos 5 fazer aqui uma costura à beirinha. Se vocês quiserem alça mais para baixo ou mais para cima, é indiferente, está bem? Eu pus 5 centímetros, que eu acho que é uma boa medida, e vou fazer aqui uma costura à beirinha só para prender a alça ao meu espelho. Agora, depois de costurada a alcinha, vou pegar no meu fecho, juntar direito com direito, ou seja, a cremalheira virada para o nosso sintético, a parte de cima, vamos alinhar e vamos fazer uma costura à beirinha. Como sabem, eu corto sempre o fecho um bocadinho maior, deixam aqui um bocadinho em cada espaço e fazemos então uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento. Fica então assim desta forma. E agora o outro forro, a outra tela que eu disse que eram as 3 da mesma medida, ou seja, a última que nos falta, vamos juntar direito com direito, está bem? Forro com sintético, já sabem, ele é um bocadinho maior, e vamos alinhar aqui na zona do fecho. Como sabem, a tela eu gosto de costurá-la sempre para baixo, deixo só de forma que o meu espelho bata por dentro do meu forro, e agora sim vou fazer uma costura pé de máquina todo o comprimento. Agora vão virar para o lado direito, o nosso sintético e o nosso forro, esticam bem aqui na parte de trás, por causa de depois o cursor conseguir andar sem bater no forro. Aqui, como tem um bocadinho mais camada, tem que dar assim um jeitinho melhor. E agora vamos fazer uma costura aqui à beirinha para segurar o nosso sintético ao nosso forro, e depois vou aproveitar fazer a costura à beirinha aqui também a toda a volta, incluindo as caixinhas de leite. Atenção, não passar a zona do fecho, porque ainda falta colocar o cursor, e cortar o excesso só aqui de . 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
Então costurado o forro a toda a volta e cortei pelo molde. Agora peguei no espelho de trás, que é para encaixarmos deste lado. Para me facilitar um bocadinho, eu peguei no forro, aquele que nós fizemos com o bolso, e cortei, pus o molde desta forma, pus o molde por cima do meu espelho de trás e passei a caneta e cortei o molde. Vocês só fazem se preferirem, está bem? Eu achei mais fácil por causa para o bolso ficar bem certinho. Agora quando eu colocar este lado do fecho, ele ficar bem certo, que eu estava com receio que ele pudesse ficar um pouco torto. No entanto, se vocês não quiserem, é só mesmo uma opção, está bem? Que eu achei que será um pouco mais fácil agora para colocarmos aqui o espelho de trás. E o espelho de trás então, o meu exterior, da parte de trás, vamos juntar direito com a nossa parte do exterior da parte da frente. Atenção às caixinhas de leite ficarem as duas para baixo e vamos alinhar então aqui no fecho e na lateral, porque o molde é a mesma medida, e fazer então aqui uma costura à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro com forro, vamos também alinhar aqui na zona do fecho. E vocês veem onde começam a costurar a parte exterior, juntam aqui a parte do forro e vamos fazer agora a costura pé de máquina, tá bem? Agora viramos para o lado direito, puxamos bem o forro na parte de trás, a frente também, e vamos fazer o mesmo. Uma costurinha aqui à beirinha, aproveito, vou fazer costura aqui a toda a volta, com uma costura à beirinha, incluindo as caixinhas de leite, e depois cortar algum excesso de forro que ficou a mais, está bem? Já está então os dois lados. Eu aproveitei, já encaixei o cursor, ou seja, aqui deste lado do nosso lado direito, abrimos um bocadinho a cremalheira e encaixamos o cursor até meio. Desta vez temos vários vídeos aqui no YouTube a ensinar a colocar o cursor. Depois de feito essa parte, vamos juntar direito com direito, exterior com exterior, alinhamos aqui as costuras e também aqui a zona da caixa de leite, as laterais e o fundo. Vamos prender com molinhas a toda a volta para podermos agora costurar, tá bem? Prender agora assim com molinhas a toda a volta, só para não sair do lugar, e depois vamos costurar esta lateral, fazendo retrocesso no início e no fim, incluindo a zona do fecho. A parte do fundo a mesma coisa, retrocesso no início e no fim, e nesta lateral também. Só não costuram, é a parte da caixinha de leite. Feito então já a costura, só deixei aqui as caixinhas de leite, mas antes de costurar a caixa de leite vamos colocar já o viés nas duas laterais e no fundo, tá bem? Para fazer o acabamento. E para colocar o viés, já sabem, vou usar o viés gorgurão, que é aquele que tem o vinquinho ao meio. Para fazermos aqui um pequeno acabamento, eu deixo assim um bocadinho maior, tombo desta forma assim e dobro, ok? Assim, que assim faz com que o nosso aqui, a parte de cima, fique com o acabamento. E depois é só costurar, tá bem? Aqui à beirinha. Fazem isto nas duas laterais e no fundo. No fundo não precisam de pôr este acabamento, basta só pôrem assim normal, tá bem? Que é para que ainda falta depois pormos aqui as caixinhas de leite e depois fazemos o acabamento na caixa de leite, tá bem? Colocado então o viés nas laterais e no fundo, agora é hora de fazermos a nossa caixinha de leite. Vão abrir aqui a caixinha, esticam bem o material.
Se for mais fácil para vocês, podem abrir aqui o fecho, ok? Para porem a mão e conseguirem abri-lo, como vocês preferirem. Tenham só atenção, tombar a costura de um lado e a parte de cima do outro, para não gregar tanta camada. Juntem costura com costura e fazem desta forma, e fazem costura fazendo retrocesso no início e no fim. Atenção, só aqui o meio, bater costura com costura. Agora falta colocarmos o viés. Vão fazer a mesma coisa, podem tombar, cortam já aqui um bocadinho maior. Não se esqueçam de cortar sempre as linhas, está bem? Aqui no vídeo eu não digo sempre, mas cortam sempre aqui as pontinhas das linhas. E agora eu cortei, como viram, assim um bocadinho maior na caixinha de leite. Vou dobrar ao meio, faço aqui o acabamento, está bem, de um lado e do outro. Tombam ao meio e costuram aqui à beirinha. Depois vão fazer o mesmo processo na outra caixinha de leite e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim ficou então a nossa necessaire. Eu acho que também ficou assim super gira com este padrão deste gatinho. Como podem ver, podem alterar os padrões ao vosso gosto. Espero que tenham gostado. Como veem, ela não é muito difícil de fazer. Tem aqui estes cortezinhos extra que demoram um bocadinho mais, mas que acho também faz uma diferença também entregarem ao cliente desta forma. Acho que este fecho aqui ficou bem espaçoso. Este bolsinho acho que é maravilhoso porque ele é mesmo muito espaçoso. A própria necessaire é bastante grande, ou seja, na parte aqui ampla ela é enorme, dá para pôr muita coisa, e ainda tem extra com estes bolsinhos aqui para porem também várias coisinhas. Por isso eu acho que é uma bolsa super linda para vocês fazerem aqui de conjunto com outras peças ou vender assim mesmo só a nossa Necessaire Valência. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de pôr aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam e ativem o sininho, porque nós estamos a pôr imensas aulas aqui, sejam elas as aulas antigas como esta que estavam no Facebook, como as aulas que entretanto vamos fazendo este ano, também iremos colocá-las aqui no YouTube. Espero que gostem e até uma próxima!